depois você A- faz... A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E na live de hoje, vamos meditar na palavra de Deus. O tema é Ataque em Zíclague e sobre as lições da reação de Davi quando Zíclague foi atacada. Lemos na palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 e 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Zíclague, já os amalequitas tinham invadido o sul. E Zíclague e tinham ferido a Zíclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o seu povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Meditando nesses versículos da palavra de Deus, podemos tirar um exemplo para as nossas vidas. Muitos de nós nos identificamos com essa situação descrita em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 e 6. Não estamos em Zíclague, nem vivemos no tempo de Davi, mas nós podemos ter alguma coisa em comum com o que aconteceu com Davi e os seus homens. O inimigo invadiu a cidade, o território que pertencia a Davi, ao seu povo, destruiu tudo que ali havia, queimaram a cidade, foi queimada a fogo, e levaram as mulheres, levaram seus filhos e filhas cativos. O inimigo entrou, destruiu o que lhes pertencia e ainda levou a família, levou aquelas pessoas que ali se encontravam cativas. O inimigo invadiu e destruiu e ainda aprisionou as mulheres e filhos do povo daquele lugar. E no momento em que nós meditamos nesses versículos da palavra de Deus, nós entendemos que não podemos aceitar que o inimigo entre no lugar que pertence a nós, que o inimigo
entre no nosso território, para nós, no sentido que iremos falar, meditando nessa mensagem que irei falar, invadir o que é nosso, que entre no nosso lar, na nossa família, destruindo a nossa família, aprisionando a nossa família. O inimigo, ele entrou, ele colocou fogo na cidade e levou cativo as mulheres, filhos e filhas, as mulheres de Davi, as mulheres dos homens daquela cidade. E quando eles voltaram, vendo aquela situação, diante daquela situação, a palavra de Deus diz que alçaram a sua voz e choraram, até que nele não houve mais força para chorar. Devido ao que havia acontecido, eles estavam amargurados por saber que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados. Mas Davi, ele também chorou, ele estava amargurado, mas ele se fortaleceu no Senhor, buscando a força que vem de Deus. Davi se fortaleceu. E a palavra de Deus diz que ele se fortaleceu, falou com Deus, consultou ao Senhor, e o Senhor deu a ele uma resposta, para que Davi se preparasse para a batalha, para a peleja que iriam enfrentar. E meditando nesses versículos da palavra de Deus, lemos acerca do que aconteceu com eles, acerca do que o inimigo fez. E o inimigo, ele, em nossos dias, ele entra para roubar, para tirar aquilo que é mais precioso em nossas vidas. O inimigo, ele quer roubar. Ele tirou o que era mais precioso de Davi e dos homens da cidade, daquele território, daquele lugar chamado Zíclague. O inimigo invadiu, o inimigo oprimiu, porque ele levou as mulheres, os filhos e filhas, eles levaram cativos. E antes destruiu o que eles haviam construído, porque queimaram a fogo a cidade. O inimigo invadiu para destruir, ele invadiu humilhando, ele humilhou e tirou aquilo que era de mais precioso para eles. O que isto significa para nós, lendo essa mensagem? Porque Davi e os seus homens, quando voltaram, eles ficaram desapontados diante do que eles viram. Perderam a esperança, ficaram sem esperança e sem direção. Eles não sabiam o que eles iriam fazer diante daquela situação, estavam desanimados. Viram a cidade queimada. Não encontraram mais ninguém, não encontraram as mulheres, os filhos, porque foram levados. Diante daquela situação, eles estavam abatidos. E é isso que Satanás quer. Ele quer entrar no lugar que é nosso, no lar, no meio da família, destruir o que nos pertence e manter cativa a nossa família. E muitos não acreditam que existem demônios e que demônios podem causar isso. Mas a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele entra destruindo não só coisas materiais, porque a cidade, eles queimaram a cidade e também tirou o que era muito precioso para eles, porque era a família, suas mulheres, seus filhos.
Ele roubou o que era precioso para aquele povo. E Satanás, ele não só furta, tirando aquilo que é mais precioso para nós, ele tira também a esperança, até mesmo o desejo, a vontade de continuar, de prosseguir. Porque diante daquela situação, aqueles homens ficaram desanimados, estavam angustiados, amargurados diante daquela situação. E sentiram desanimados, estavam desanimados, sem esperança. Não tinham mais esperança, não tinham mais entusiasmo. Eles se sentiram derrotados diante daquela situação. É isso que Satanás quer. Ele quer entrar, tirar o que nos pertence, oprimir e tirar a esperança, tirar o ânimo, nos fazer nos sentirmos derrotados. Mas diante desses versículos da palavra de Deus que o Senhor está nos dando nesta noite, a palavra de Deus diz que estavam sim desanimados, sem esperança, porque eles sabiam que a família, o que lhes pertencia, o inimigo estava mantendo cativo. E muitos costumam dizer, mas porque não entendem o que Satanás ele causa destruições, ele entra para destruir. E muitos, diante disso, ficam sem entender, porque são espíritos malignos que não podem ser vistos por olhos humanos. Então muitos pensam como ele pode causar tantas coisas terríveis assim. São espíritos, demônios que destrói, entra, rouba, destrói, tira a paz, tira o sossego, tira a esperança. Ele entra para tirar aquilo que é mais precioso. E Davi, diante daquela situação, ele buscou o Senhor. Ele buscou a força em Deus em meio àquela situação difícil. Todos estavam amargurados, angustiados, o povo estava abatido. Mas Davi, naquele momento, ele buscou a força em Deus. Ele também estava angustiado, ele também se sentiu abatido. Mas ele buscou ao Senhor para que pudesse ter forças. Buscou a Deus para que suas forças fossem renovadas. Em meio à situação que estava a cidade, Davi ele buscou a Deus para que Deus o fortalecesse, porque ele sabia que ele precisava ser fortalecido por Deus, porque ele entendeu que não podia se prostrar diante daquela situação. E diante da situação de luta em que o inimigo entra para roubar, para destruir, temos que buscarmos a força em Deus, nos fortalecermos em Deus por meio da oração, nos fortalecermos para que possamos, no nome do Senhor, nos colocarmos na peleja contra o inimigo. E essa peleja contra o inimigo é através da oração que iremos vencê-lo. É através de buscarmos a Deus que iremos obter vitória sobre esse inimigo que entrou no nosso território, que entra para destruir, que entra para tirar a paz, para tirar o ânimo, para tirar a esperança. E Davi, quando ele buscou as forças em Deus, se fortaleceu em Deus, ele sabia que precisava estar fortalecido para se recuperar, estar fortalecido para que ele pudesse atacar e pudesse vencer o inimigo que tinha roubado
o que pertencia a ele, o que pertencia ao seu povo, para resgatar das mãos do inimigo o que havia sido roubado. E nós, por meio da oração, podemos obter forças e também através da oração vencermos a batalha, vencermos essa peleja contra o inimigo e por meio da oração conseguirmos resgatar o que é nosso, que o inimigo roubou, recuperar aquilo que o inimigo tirou. E quantos em meio à situação na família em que o inimigo está roubando a paz, tirando o sossego, atormentando, aprisionando membros da família, quantos que estão abatidos, estão desanimados, sem forças, perderam até a esperança. Mas é necessário que você se coloque em oração para que você possa obter forças para prosseguir, continuar, porque não podemos aceitar que o inimigo roube, que o inimigo tire aquilo que é de mais precioso para nós. E quando Davi, ele buscou a Deus, se achegou a Deus, Deus lhe concedeu força, ele foi encorajado por Deus. A palavra de Deus diz que quando Davi ele buscou o Senhor, Deus lhe deu força e então ele consultou a Deus para que pudesse ser orientado sobre o que ele deveria fazer em meio àquela situação. Em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, 8 e também no versículo 18. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Davi, ele buscou forças em Deus. Ele sabia, ele entendeu que não poderia continuar ali, prostrado, amargurado, só se lamentando pelo que o inimigo havia causado. O inimigo sim havia entrado no território, no lugar que pertencia a eles. O inimigo havia colocado fogo na cidade, levado cativas as mulheres, os filhos e filhas. Mas Davi, ele entendeu, não podia continuar, por mais que estivesse angustiado diante daquela situação, porque suas mulheres também haviam sido levadas. Davi, ele se achegou a Deus, ele buscou a Deus e Deus o fortaleceu naquele momento de angústia. E quando Deus o fortaleceu, e também Deus enviou a resposta que ele poderia ir contra os amalequitas, que o Senhor estaria com ele e ele iria recuperar o que havia perdido. E ele saiu na direção de Deus e recuperou o que pertencia a ele e ao povo de Zíclague. A palavra de Deus sobre o que aconteceu em Zíclague é um exemplo para nós. Muitos ali estavam chorando, se lamentando, prostrados, não reagiram diante daquela situação.
Era grande a dor, eles estavam amargurados, sofrendo, mas Davi, ele agiu de uma forma correta, não continuando ali prostrado, e sim se colocando na presença de Deus em oração, consultando ao Senhor. E quando ele consultou a Deus, ele orou, Deus o fortaleceu, ele consultou a Deus sobre o que deveria fazer, e o Senhor disse a ele para que fosse contra os amalequitas, que ele daria vitória para recuperar o que havia sido tirado deles. E tomando como exemplo para nós, o Senhor está nos dizendo para não aceitarmos o que o inimigo está causando, porque ele quer matar, roubar, quer destruir a família, destruir o lar, quer tirar o que é nosso. Não podemos aceitar, mas sim temos que nos colocar na presença de Deus em oração na presença de Deus pela nossa família, pedirmos, clamarmos a Deus para que Ele não permita o inimigo, que é o diabo, destruir a nossa família, para que o Senhor não permita o que o diabo quer causar, para que o Senhor paralise essas hostes malignas, mas é só através da oração. Davi buscou a Deus, Deus o fortaleceu. Ele consultou a Deus e Deus o orientou para que ele fosse contra os amalequitas, e o Senhor disse que ele os venceria. E ele não ficou ali prostrado, chorando, se lamentando, mas ele se posicionou. Ele tomou ali uma posição, entrou em um propósito de buscar a Deus, e Deus falou com ele. E muitos estão prostrados, deixando o inimigo destruir, roubar, tirar o que lhe pertence. Estão deixando o inimigo entrar, ele tem entrado nos lares, tem destruído famílias, tem causado coisas terríveis, e muitos ainda aí parados, sem se colocar na presença de Deus em oração, para que por meio da oração Deus possa agir e vencer o inimigo, paralisar o inimigo, que é Satanás, que veio para causar destruições. Mas se nós clamarmos, se buscarmos, Deus vai paralisar esses demônios, e aquilo que Satanás tem causado, as destruições, o mal que ele tem causado, será repreendido. Tudo que ele tem planejado causar, o Senhor vai agir e concederá o livramento. A palavra de Deus diz que quando Davi ele foi, o Senhor foi com ele, e ele conseguiu vencer os amalequitas, conseguiu recuperar o que lhes pertencia, levar de volta as mulheres, os filhos, porque ele não se prostrou, mas ele tomou uma decisão, a decisão de buscar a Deus. Ele tomou uma decisão de se colocar na presença de Deus para que fosse fortalecido. E Deus falou com ele que ele teria vitória sobre aqueles inimigos. Vitória sobre aqueles que haviam invadido Zíclague e tirado o que lhes pertencia. Deus não mudou. O Senhor, ele é o mesmo. O inimigo, ele tem invadido, mas Deus, ele quer agir dando livramento. Mas o que Deus quer de nós, que venhamos nos posicionar, nos colocando na sua presença em um propósito de oração. Porque enquanto nós estivermos clamando, buscando, Deus agirá dando livramento. Enquanto estiverem homens e mulheres clamando a Deus, estivermos clamando a Deus pela nossa família permanecerá de pé, enquanto estivermos nós de joelho.
Estar de joelhos significa estar orando. Enquanto estivermos orando, Deus agirá em favor da nossa família, dando grande livramento. Ainda que o inimigo esteja já aprisionando, oprimindo, mantendo cativa, mas por meio da oração, Deus irá libertar, irá confirmar grande livramento. As mulheres e os filhos daqueles homens estavam já sendo oprimidos pelo inimigo, estavam cativos, por isso eles se prostraram, se desanimaram. Mas a palavra de Deus diz que Davi não aceitou aquela situação. Ele ficara ali prostrado, deixando o inimigo fazer o que quisesse com a sua família, com a família daqueles homens. E ele falou que Deus havia dito que eles iriam vencer aqueles inimigos e resgatar sua família. Muitos ficaram desanimados, mas a palavra de Deus diz que Davi se posicionou e saiu para que pudesse resgatar o que os amalequitas tinham roubado. E meditando nesta palavra, entendemos que Davi decidiu ir e resgatar. E a palavra de Deus fala que Zíclague, quando foi invadida, o inimigo levou famílias. E com isso ele levou a esperança dos homens daquele lugar. Roubou sonhos, ele tirou a alegria, tirou a paz. Quando entrou e queimou, destruindo tudo que haviam construído, eles estavam sem esperança, ao ponto de quase perderem a fé, o entusiasmo de prosseguir, de continuar. E é isso que o inimigo ele faz. Mas quando Davi se posicionou e se colocou em oração, ele recebeu forças de Deus. E Deus falou com ele, porque ele consultou ao Senhor, e Deus disse para que ele fosse, que eles teriam vitória. Davi havia parado de chorar e chamou o povo, dizendo que precisavam lutar para recuperar o que lhes pertencia. E é necessário que você que está vendo o inimigo aí oprimindo pessoas da sua família, aprisionando, escravizando, não fique aí prostrado, mas tome uma posição diante de Deus, posição de se colocar em oração, se fortaleça por meio da oração e busque a Deus, interceda a Deus pela sua casa, pela sua família, para que Deus possa repreender esses demônios que é o inimigo que tem aprisionado membros da sua família, e para que você possa, por meio da oração, obter a vitória da parte de Deus, conseguindo resgatar tudo que o inimigo tem tirado de você. Ali o povo havia perdido totalmente a esperança diante da situação que estavam vivendo. E quando Davi falou com eles, muitos sem esperança, desanimado, só chorando, lamentando, mas Davi falou com eles que precisavam parar de chorar, de lamentar. O que precisavam fazer era tomar uma posição e lutar para recuperar tudo que os amalequitas haviam roubado, recuperar tudo que o inimigo, porque os amalequitas eram inimigos que haviam entrado, colocado fogo na cidade, haviam entrado destruindo o que eles haviam construído,
havia entrado no território que pertencia a Davi, ao seu povo, não era do inimigo. Ele entrou no território que não era seu. E é isso que o inimigo faz, ele entra no território que não lhe pertence. E ele quer aprisionar, ele quer escravizar. Ele tem entrado nos lares, entrado no meio das famílias e aprisionado. Isso porque é necessário tomar uma posição diante de Deus, como fez Davi. Davi, ele se angustiou, ele também chorou, como os homens daquela cidade estavam chorando, lamentando o que havia acontecido. Mas ele não continuou ali prostrado, e ele buscou a Deus em oração, foi fortalecido, consultou a Deus e o Senhor disse para que fossem, porque teriam vitória. E Davi disse para os homens daquele lugar que não podiam continuar prostrados, chorando, lamentando, deixando o inimigo continuar fazendo o que ele já estava fazendo. O inimigo já estava oprimindo suas mulheres, seus filhos, porque os levaram cativos. E se eles continuassem ali prostrados, chorando, sem se posicionar, sem se colocar na presença de Deus em oração, o inimigo ia continuar oprimindo a sua família. O inimigo tinha roubado, levado o que era deles, o que era mais precioso para eles. O inimigo havia tirado. E Davi entendeu porque Deus falou com ele. E ele falou com o povo que era o momento de pararem de chorar, de lamentar. Ele começou a falar com o povo que eles poderiam vencer a batalha contra aquele inimigo que estava oprimindo, contra aquele inimigo que havia roubado o que lhes pertencia. E eles então entenderam. E então renovou-se a esperança daquele povo que diante da perda já não tinham mais esperança, não tinham mais fé, não tinham mais entusiasmo. Eles novamente tiveram esperança. Através das palavras ditas por Davi, renovou-se a esperança dos homens de Zíclague e eles se posicionaram para lutar. Eles entenderam que tinham que começar a lutar se eles queriam ver o que era deles ser recuperado. Se queriam recuperar tudo que lhes pertenciam, tinham que lutar. E nós temos que lutar, mas a luta, nessa reflexão, a luta que o Senhor está nos dizendo hoje não é uma luta física, é espiritual. E essa luta é através da oração. Essa luta é através de nós buscarmos a Deus. Luta por meio da oração, luta por meio do jejum. Para vencer é oração e jejum. Nos posicionarmos diante de Deus, orando, buscando a Deus. E Davi disse ao povo que eles não podiam continuar ali prostrados, se lamentando, se queriam recuperar o que lhes pertencia, que estava na mão do inimigo, tinham que lutar. E quando eles entenderam isso, eles então se posicionaram e saíram para a peleja. E quando saíram para a peleja, o Senhor foi com eles e eles venceram a batalha, recuperaram as mulheres, os filhos, os levando de volta, recuperaram tudo que lhes pertencia, porque se colocaram na posição que o Senhor estava dizendo para que se colocassem, porque eles não continuaram prostrados, mas lutaram, batalharam e conseguiram vencer no nome do Senhor. Conseguiram vencer no nome do Senhor aquela batalha e conseguiram resgatar
o que lhes pertencia. E nós também, se nos colocarmos na presença de Deus em oração, por meio da oração, Deus irá resgatar para nós tudo aquilo que o inimigo tem tirado, tudo aquilo que o inimigo tem roubado. Vamos, nesta noite, buscarmos a Deus através da oração. Nesta oração, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Vamos pedir a Deus que Ele confirme o livramento, que Ele possa resgatar, tirar das mãos do inimigo. Vamos pedir pela nossa família, para que Deus dê o grande livramento. Vamos agora clamar ao Senhor. A nossa irmã está pedindo oração. Isaiane Freire pedindo oração. Isaiane Freire. Também nosso irmão Bento Silva. Vamos buscar a Deus através da oração. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Senhor meu Deus e eterno Pai celestial, clamando, Deus, pelo sangue de Jesus, peço grande livramento. Nesta hora de oração, ó Deus, apresento a Ti essa vida que está agora acompanhando essa live, orando, a família dessa pessoa, para que o Senhor possa agora cobrir com o Teu sangue, confirmando grande livramento, livramento dos ataques do diabo, das setas, dos dardos, livramentos de morte, de destruição, de todos os planos arquitetados por Satanás. Peço, ó Deus, cobre com o sangue de Jesus a minha vida. Peço livramento em meu favor. Peço, Senhor, cobre com o sangue de Jesus, ó Deus, a minha família. Confirmo o livramento dos ataques de Satanás, livramentos de dardos de morte, de toda destruição. Deus poderoso, oro pedindo para o Senhor resgatar. Quantos agora orando, pedindo para o Senhor resgatar os que estão cativos, vidas que o diabo tem mantido cativa, tem aprisionado. Meu Deus, pelo sangue do Cordeiro clamo, pedindo resgata. Não permita, Deus, continuar nas mãos do maligno. Meu Deus, pelo sangue poderoso de Cristo, dá o grande livramento de morte, livramento de todo tipo de destruição. Meu Deus, cobre com o sangue de Jesus, confirma a proteção divina, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. O Senhor já está confirmando a vitória. Os nossos irmãos que estão pedindo oração, creia na vitória no nome do Senhor Jesus. Persevere na presença de Deus, orando, buscando ao Senhor. E Deus, através da sua fé, através do seu propósito, Deus vai agir. Porque o Senhor, Ele tem todo o poder e Ele se agrada quando Ele vê que há fé. E vocês entraram é porque tem fé, porque creem no Senhor. E Deus, por meio da sua fé, confirmará a vitória pelo sangue de Jesus. Logo mais, no horário das 3 da madrugada, estarei realizando a live. É o grande clamor da madrugada, a partir das 3 da madrugada, e a campanha, o livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando essa live, vocês que estão pedindo oração no nome do Senhor Jesus, seu nome será colocado
no livro de oração, será apresentado no altar do Senhor. Que Deus vos abençoe. Convido vocês para clamar a Deus na madrugada. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.